Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito em mais uma videoaula de Biologia Celular. Nosso tema de hoje será citoesqueleto. Na verdade, nós vamos continuar falando sobre o conteúdo que nós iniciamos no terceiro bimestre sobre citoesqueleto. Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os filamentos intermediários. Antes de vocês acessarem esta aula, lembrem que ainda que tem um vídeo, uma videoaula dessa primeira aula desse conteúdo, tá, pessoal? Então vocês antes dá uma olhadinha naquela videoaula sobre o citoesqueleto e microtúbulos, e aí depois vocês podem, eu creio que fica mais fácil para vocês depois entenderem alguns conceitos aqui, em algumas partes, sobre essa nossa segunda videoaula de citoesqueleto. Pessoal, então o que seria o citoesqueleto? E quando nós ouvimos, sobre o citoesqueleto, o que nos lembra? Ok? Lá da aula anterior sobre o citoesqueleto que nós tivemos. Nós vimos então que o citoesqueleto é basicamente uma rede de filamentos proteicos. São filamentos formados por proteínas. Lembra do que é formada uma proteína? Formada por aminoácidos. E essa rede de filamentos vai se encontrar aonde? No citoplasma das células. Ele vai estar de qualquer forma lá? Não, ele está muito bem organizado. Esses filamentos de proteína, esses filamentos proteicos, estarão muito bem organizados. Imaginem que nós, seres humanos, nós temos os ossos, nós temos os músculos. Para as células, os ossos e os músculos são o citoesqueleto. Então, as células não têm osso, as células não têm músculo. As células têm o citoesqueleto. As células têm vários tipos de filamentos proteicos que que fazem parte do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto seria os ossos e músculos das células e organiza estruturas e atividades nas células. Então, o citoesqueleto é muito importante porque, além de ele organizar as estruturas, pensando uma célula eucariótica que tem muitas organelas, tem vesículas, tem várias moléculas grandes lá dentro, além de organizar essas estruturas, ela organiza também, o citoesqueleto vai exercer atividades nas células, muitas atividades que as células realizam, por exemplo, movimento do flagelo, movimento de organelas, de vesículas, formação de vesículas. Ela é auxiliada pelo citoesqueleto. Lembrem-se da primeira aula que nós tivemos, que nós comentamos sobre as funções do citoesqueleto. E apesar de alguns componentes do citoesqueleto estarem presentes também nas bactérias, então isso é interessante, se sabe que as bactérias, os procariontes, eles possuem uma estrutura, componentes que são muito parecidos com os componentes do citoesqueleto de células eucarióticas, só que na verdade, quando nós falamos na organização, quando nós falamos na divisão celular em bactérias, nós sabemos que é bem diferente de uma célula eucariótica, nós também podemos concretizar ali que essas funções, essa organização, essa divisão celular das bactérias, elas dependem de homólogos do citoesqueleto de eucariotos. O que seria esse homólogo? São componentes parecidos com o citoesqueleto das células eucarióticas. Então, as bactérias também têm um tipo lá de citoesqueleto que nós podemos falar que são homólogos ao citoesqueleto das células eucarióticas. Não são totalmente igual o citoesqueleto, os componentes, o citoesqueleto das células eucarióticas, mas são homólogos, são parecidos. E eles também exercem funções parecidas. É claro que em células eucarióticas isso é muito mais complexo, e o citoesqueleto é muito mais complexo, é muito mais evidente. Então, tudo que nós estamos vendo agora nessas aulas é mais em citoesqueleto em células eucarióticas. Os tipos, funções, nós estaremos falando através deste grupo aqui, ó, de células eucarióticas. Lembrando também que o citoesqueleto ele é altamente dinâmico, ele possui uma alta atividade de se organizar, de se reorganizar de acordo com a necessidade da célula. Então não é uma estrutura estável.
Até que tem alguns componentes, algumas funções em que depende do citoesqueleto ser estável, mas ele é instável também, ele é muito dinâmico e isso favorece muito o funcionamento das células. Então isso é um geralzinho sobre o citoesqueleto. Lembrando, nós temos mais lá na nossa primeira videoaula de citoesqueleto. O citoesqueleto ele é composto por três componentes. Nós temos os microtúbulos, que nós já falamos lá na primeira aula. Nós temos os filamentos de actina e nós temos os filamentos intermediários. Nesta videoaula nós estaremos comentando um pouco sobre os filamentos intermediários. E lembrando qual que é a diferença entre eles, as principais? É claro, funções, né? Algumas funções nós só encontramos nos microtúbulos, algumas funções nós encontramos apenas nos filamentos de actina, algumas funções nós encontramos aqui nos filamentos intermediários. Mas uma das diferenças é a espessura. Por exemplo, microtúbulos têm em torno aí de 25 nanômetros. No caso dos filamentos de actina ou microfilamentos, também nós podemos encontrar esse nome, ele tem bem menos, 7 nanômetros. E os filamentos intermediários, ele não é nem maior que o microtúbulo, mas também ele não é menor que os filamentos de actina, por isso que nós chamamos de filamentos intermediários. Ele tem entre 8 a 12 nanômetros. Vai depender do tipo, né, de filamento intermediário, porque nós temos vários tipos de filamentos intermediários, ok? Então a espessura pode variar significativamente. Outra diferença também é na composição do tipo de proteínas. Nós sabemos que aqui é formada por tubulinas, né? Os microtúbulos é formados por tubulina, uma proteína globular, ok? Então a tubulina forma quem? Os microtúbulos. E a tubulina ela é uma proteína globular. Nos filamentos de actina, quem é a proteína que vai formar esses filamentos? A proteína actina, uma outra proteína também do tipo globular. Nos filamentos intermediários, nós temos vários tipos de proteínas, pessoal, vários tipos, ok? Só que ao contrário das outras duas que são globular, as proteínas do filamento intermediário não são globulares, são fibrosas, são proteínas fibrosas. Então aqui, ó, proteína globular, formado por várias proteínas globulares, formadas por várias proteínas globulares. No caso dos filamentos intermediários, proteínas fibrosas, ok? Pode ser várias. Aqui nós temos ou é tubulina alfa ou tubulina beta. E aqui são a proteína actina, que vai formar o filamento de actina. Bora lá então falar um pouco mais sobre os filamentos intermediários? Bom, então nós vamos falar sobre o filamento intermediário. Nós falamos lá na primeira videoaula sobre os microtúbulos. Agora nós vamos comentar, falar um pouquinho sobre os filamentos intermediários. E aí na última videoaula de citoesqueleto nós iremos abordar os filamentos de actina ou microfilamentos. Bom, aqui só para mostrar novamente para vocês, né, o grau de espessura desses filamentos, né, os filamentos intermediários, em torno deste tamanho aqui, de forma geral, né, uma média aí. Aqui umas fotografias, umas imagens para mostrar como é que fica a disposição desses componentes, né, os microtúbulos. Aqui nós temos um centrossomo e aqui vai saindo, ó, vai se ramificando quem? Vários microtúbulos. Isso aqui nós chamamos de fuso mitótico, ele é usado lá na divisão celular. Olha só os filamentos intermediários onde nós podemos encontrar. Em volta aqui, ó, da célula, não na parte de fora, mas sim na parte de dentro da célula, logo abaixo da membrana plasmática, nós podemos encontrar muito filamento intermediário. Por isso que forma essa capinha aqui, ó, em torno da célula. Essa região mais escura que seria o núcleo e aqui um tipo específico de filamento intermediário, porque os filamentos intermediários são vários, né? Que é um marcador específico para esse tipo de filamento intermediário. Nós temos também filamento intermediário lá no núcleo, que não dá para ver porque é um outro tipo de filamento intermediário. Então é isso que nós vamos falar nesta
videoaula. Então, quem são os filamentos intermediários? Bom, lá no início já comentei com vocês, são um tipo de proteína fibrosa. Não são proteínas globulares igual às anteriores, são proteínas fibrosas. E essas proteínas fibrosas, é como se fosse uma fibra, tá? Imagina um cordão, né? Seria aquela proteína fibrosa. E são vários cordões super enrolados entre si. Então, é uma proteína fibrosa super enrolada, tá? Então, nós podemos ver aqui, ó, vários filamentos dessa proteína que está, ó, super enrolado, formando quem? Os filamentos intermediários. Então, aqui nós temos os filamentos intermediários. Onde que nós podemos encontrar esse tipo de componente do citoesqueleto? Encontrada em células de alguns animais. Pessoal, não são todas que vão apresentar, todas as células animais que vão apresentar filamento intermediário. Esses que possuem incluem os vertebrados, inclui os nematóides, que são os vermes, inclui os moluscos, ok? E constituído por vários tipos, é uma diversidade muito grande de filamentos intermediários, chegando a casa aí de ser até mais de 50 tipos de proteínas que vão ser do tipo filamentos intermediários. E uma das principais, mais conhecida, é a famosa queratina. Queratina, então, é um tipo de filamento intermediário, um tipo de proteína fibrosa. E essa proteína fibrosa, ela pode estar atuando como um filamento intermediário, como um componente do citoesqueleto, ok? Antes de eu comentar um pouco sobre a estrutura química dessa proteína, pessoal, vamos entender um pouco lá um conteúdo que nós já vimos já, que são as proteínas, né? Eu falei para vocês anteriormente que as proteínas são formadas por aminoácidos. Na aula que nós tivemos sobre compostos químicos das células, nós estudamos vários compostos químicos e um deles, esses compostos, eram as proteínas. E nós sabemos que as proteínas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, estão ligados por ligação peptídica. Beleza. Outra coisa que eu comentei também naquelas videoaulas sobre proteínas é que nós podemos ter estruturas diferentes. Nós temos a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Então, as proteínas podem ser encontradas, né, podem ser didaticamente, né, divididas nessas quatro estruturas. Primária, qual que seria primária, professor? É aquela que só tem apenas aquela cadeia de aminoácido, apenas ligações peptídicas, aquela cadeia apenas de aminoácido, formando o que nós chamamos de polipeptídeo, uma cadeia polipeptídica. Da primária, nós podemos ter uma estrutura secundária. Quando essa estrutura primária, que ela começa então a ter diferentes tipos de ligações entre os aminoácidos da mesma cadeia, que não seja a ligação peptídica, então pode estar formando alguns tipos de ligações secundárias que nós já vimos lá naquela aula de compostos químicos de proteínas. Então, quando começa a formar essas ligações, nós temos o que nós chamamos de estrutura secundária. Nessa estrutura secundária, turma, ela pode formar dois principais tipos de arranjo. Esta estrutura secundária ela pode ser do arranjo que nós chamamos de alfa-hélice ou do arranjo folha-beta. Então, ela pode, né, a estrutura secundária pode se apresentar nessas dois tipos de arranjos em uma proteína. Então, tem proteína que vai ser apenas do tipo alfa-hélice, tem proteína que vai ser só do tipo folha-beta, tem proteína que vai ser tanto alfa-hélice como folha-beta na mesma estrutura. Okay? Então, isso vai depender do tipo de proteína. Então, quais são os tipos de arranjo que nós podemos encontrar na estrutura secundária das proteínas? Nós podemos encontrar como alfa-hélice e folha beta, ok? E aí a estrutura terciária, quaternária, nós também podemos encontrar neste arranjo também, ok? O que seria essa estrutura do tipo alfa-hélice?
hélice, pessoal. Lembrem da estrutura do DNA? O DNA, o RNA não, que é apenas uma única fita. Mas o DNA, ele possui duas fitas que estão formando o quê? Como se fosse uma cadeia helicoidizada, né? Uma cadeia que se traça entre si, né? Então a estrutura do tipo alfa-hélice, né, é como se fosse o DNA, como se fosse uma hélice mesmo. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, uma estrutura de uma proteína, tá? Como que eu sei que é uma proteína, mas que não é uma molécula de DNA? Reparem aqui, ó, como é que é, como vocês lembram como é que era a estrutura de um aminoácido? Um aminoácido tem, ó, um carbono central, tem um hidrogênio, tem o grupo radical, que vai ser o grupo que vai ser diferente entre os aminoácidos, tem a região do grupo amina e tem a região da carboxila. Então aqui nós temos um aminoácido. Então nós temos aqui vários aminoácidos que estão fazendo ligação peptídica. Notem, pessoal, que existem ligações nas laterais aqui, ó, da nossa estrutura de proteína, da nossa cadeia polipeptídica. São ligações secundárias, são ligações que vão formar a estrutura secundária. E essa estrutura secundária ela pode ser formada através de uma alfa-hélice, então como se fosse uma hélice mesmo. Imagina que tivesse aqui no meio um bastão na parte interna, igual nessa figura aqui, ó, ilustrando como se tivesse um bastão, e nesse bastão você enrolasse uma corda. Né? Você enrola uma corda nesse bastão, tira o bastão, você tem uma estrutura em alfa-hélice da sua proteína. Okay? Então aqui é uma estrutura do tipo alfa-hélice. As proteínas também elas podem ter uma outra estrutura muito conhecida também, que é a folha beta. A folha beta, pessoal, é como se fosse uma folha mesmo. Como se você pegasse uma folha sulfite, dobrasse lá várias vezes e abrisse essa folha sulfite. Você teria configuração, uma configuração de uma folha beta, um arranjo do tipo folha beta preguiada, que alguns também podem estar trazendo nos livros, tá? Mas folha beta é o mais conhecido, tá? Então, como é que fica a visão dessa proteína do tipo folha beta? Imagina se vocês vissem uma telha, um telhado, né? Ele não é cheio de ondulações assim para a passagem da água. É como se fosse a vista lateral da proteína do tipo numa estrutura secundária, folha beta. Você tem aqui as ondulações, ok? Dessa proteína, dessa cadeia polipeptídica, ok? Então, essa é uma estrutura secundária do tipo folha beta. Exemplos, queratina é um exemplo dessas proteínas folha beta preguiada. A insulina também é um grande exemplo. Aqui só para mostrar para vocês novamente, então aqui ó, estrutura primária, são aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. A partir do momento que começa a ter ligações secundárias, que não seja ligação peptídica, nós temos uma estrutura secundária. E aí depois com mais ligações, nós temos com formações diferentes, a terciária e assim por diante. Mas na estrutura secundária nós podemos ter a folha beta e a alfa-hélice. Por exemplo, aqui ó, nós temos uma estrutura tridimensional de uma proteína, que também uma estrutura tridimensional de uma proteína. Existem softwares de pesquisa, né? Software de laboratórios, que eles realizam, né, a estrutura de uma proteína através de vários ensaios biológicos e através de análise por computador também, eles conseguem então fazer a estrutura de uma proteína. Okay? Então, por exemplo, aqui nesta proteína aqui, ó, nós temos os dois tipos de arranjos. Os arranjos do tipo folha beta em amarelo e pequenos arranjos aqui da alfa-hélice. Agora notem essa outra proteína aqui, ó. Nós temos um arranjo alfa-hélice muito maior, muito mais destacado. E aqui nós temos uma folha beta também nesta proteína, né? Então notem, ó, são proteínas que possuem os dois tipos de arranjo, mas notem que elas são proteínas totalmente diferentes, ou seja, elas vão exercer funções totalmente diferentes. Essa daqui é como se fosse formasse um barril, ok? Então alguns chamam ela de folha beta do tipo barril, como se fosse um barril.
ok? Então nós temos aí esses dois tipos, né, mais conhecidos, mais gerais aí, os principais da estrutura secundária, a folha beta e a alfa-hélice. Por que eu estou comentando isso com vocês, pessoal? Porque a composição química dos filamentos intermediários, nós sabemos que possui muitos tipos de proteína. A composição é diversa de proteína. São mais aí de 50 tipos de proteína que formam os filamentos intermediários. Ele é diferente do que nós vimos dos microtúbulos, que é formado apenas por tubulina. E depois nós vamos ver que os filamentos de actina é formado só por actina. No caso dos filamentos intermediários, tem aí mais de 50 tipos de proteínas que vão estar formando esses filamentos intermediários. Como que vai estar formando estes filamentos intermediários? Então nós teremos uma proteína alfa-hélice, que são formadas por proteína alfa-hélice. Aqui nós temos apenas uma única proteína. Aqui as regiões terminais, ok? Dessa proteína. Aqui nós temos uma única proteína, que nós chamamos de monômero. Podemos chamar de monômero, região hélice do monômero, essa região maior aqui. E aqui é regiões terminais. Um monômero desse, ele vai então acabar se ligando com um outro monômero, formando então um dímero. Eles vão se torcer entre si, formando então o que nós chamamos de dímero supertorcido. Notem que os dois terminais estão na mesma região, então são um tipo de configuração muito bem paralela, um do lado do outro, ok? Então aqui nós temos um dímero supertorcido. Quando nós temos aí um dímero torcido juntamente com outro dímero supertorcido, eles podem se ligar. Eles vão se ligar formando um tetrâmero, ok? Um tetrâmero para formar os filamentos intermediários. Mas notem que a configuração já é diferente, não é paralela igual nós vimos aqui na formação do dímero. Ele já é uma configuração diferente. Então aqui um tetrâmero tem dois dímeros, ou seja, possui 4 proteínas, 4 monômeros. E aí quando se junta aí 8 tetrâmeros, nós temos a formação de um filamento intermediário, ok? Então nós temos aqui a associação de dois monômeros formando o dímero. Depois aqui nós temos a associação de dois dímeros, formando então um tetrâmero. E a associação de 8 tetrâmeros, nós temos a formação de um microtúbulo. Então, nós temos aqui 8 tetâmeros para formar esse filamento intermediário. E aí pode ser vários tipos de proteína, dando então sim mais de 50 tipos de proteínas para formar os filamentos intermediários. Então os filamentos intermediários são muito diversificados, ao contrário dos outros dois componentes que nós já conhecemos a sua composição. Tipos de filamentos intermediários. Um dos tipos de filamentos intermediários é que nós chamamos de laminofilamentos. Ele, pessoal, são um grupo aí de filamentos intermediários que eles vão estar, por exemplo, na face interna do envoltório nuclear. Então, lá no núcleo, né, nós pegamos aqui um núcleo. Imagina que isso aqui fosse o núcleo e essa região branca aqui fora do núcleo seria o citoplasma da célula. E aí nós isolamos apenas o núcleo, retiramos todo o seu material, deixamos apenas o núcleo. Olhando aqui então de fora para dentro, nós temos então a membrana nuclear ou envoltório nuclear, a região dos poros nucleares, ok? Que são espaços entre o envoltório nuclear para a comunicação do núcleo com o citoplasma, e logo abaixo a membrana nuclear, ao envoltório nuclear, abaixo do envoltório nuclear, nós temos uma pequena malha, uma malha muito fina, bem delgada, fina, de filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários, essa malha delgada, essa malha fina que fica abaixo da face interna da membrana nuclear, do envoltório nuclear, nós chamamos de lâmina nuclear. Okay? Então aqui nós temos a face, né, essa região aqui em contato com o citoplasma, é a face externa da membrana do
do envoltório nuclear, a membrana externa. Essa parte de dentro, em contato aqui com a parte interna, nós chamamos de membrana interna ou face do envoltório nuclear, né? Face interno do envoltório nuclear. E é nessa região que nós temos essa malha fina, essa malha delgada de filamentos intermediários, que nesse caso nós chamamos de lâmina nuclear. Lâmina porque é muito fina, é muito delgada. Nuclear porque está na região do núcleo. Para que serve, professor, essa lâmina nuclear? Ela confere sustentação para a célula? Não, confere sustentação para o núcleo. Ela confere também a forma do envoltório nuclear também. Nós sabemos que existem vários tipos de várias morfologias, várias formas do núcleo. E isso vem devido então à estrutura do envoltório nuclear, que tem então o auxílio da lâmina nuclear. Aqui só para mostrar novamente, né? Então imagina aqui, ó, nós temos uma única célula, né? Aqui do lado tem mais uma, aqui do lado também tem, mas vamos focar nessa célula do meio. Aqui é a região do núcleo, em marrom, essa região branca seria o citoplasma. E essa linha mais escura seria então a membrana plasmática. Vamos então fazer um corte bem nessa região aqui, ó, pegando um pedaço do citoplasma, um pedaço do núcleo. Aí nós temos esta visão, este esquema aqui, ó. Então imagina aqui, ó, essa região aqui seria o envoltório nuclear, ok? Essa porção aqui que não possui envelope nuclear, nós chamamos de poro nuclear para a comunicação do núcleo com o citoplasma. Essa região aqui é o citosol e essa região interna seria o nucleolo, a parte de dentro do núcleo. Então, logo abaixo aqui, ó, da membrana interna, nós temos o que? Uma malha bem fininha em azul aqui, ó, filamentos bem fininhos, que nós chamamos de lâmina nuclear. Okay? Então, lâmina nuclear, anotem aí, lâmina nuclear está na face interna do envoltório nuclear. Aqui, pessoal, só para vocês verem, tá? Um tipo de técnica que você usa para corar fortemente os filamentos intermediários. Notem que os filamentos intermediários não estão apenas na região do núcleo, eles podem estar também em outras regiões do citoplasma. Então aqui está bem forte, por quê? Porque é um marcador específico para essa região, para essa lâmina nuclear. Okay? Aqui dentro do núcleo não cora muito forte, por quê? Porque aqui tem muito poucos filamentos, ou às vezes tem algum componente, né, que também se liga ao marcador fluorescente, acaba então gerando fluorescência, mas a especificidade é maior com essa região aqui, ó, onde tem a lâmina nuclear. Lembrando que ela vai conferir sustentação, ela vai dar forma para o núcleo. Outro tipo de filamento intermediário são os filamentos de queratina. Então, os filamentos de queratina ele é muito abundante, né? São dos principais. Eles se encontram em células epiteliais, particularmente na epiderme e seus derivados, como pelo, por exemplo. Tá? Então, a epiderme possui muita queratina. Nas células da epiderme, né, possui muita queratina. Células da mucosa, células das glândulas também possuem muitos filamentos de queratina em seu citoplasma. Outra região que possui também este tipo de filamentos intermediários, os filamentos de queratina, são estruturas chamadas de desmossomos e hemidesmossomos. Essas duas estruturas, pessoal, são muito importantes para as células. Por quê? Nós vamos estudar um pouco sobre isso em outra aula, mas só para adiantar para vocês, os desmossomos e hemidesmossomos não são células, eles são basicamente, pessoal, um tipo de que nós chamamos de junção celular. Então, olha só o nome, né? Junção celular. Vai juntar as células, professor, isso mesmo. Ele vai praticamente juntar as células. Notem, parem para pensar comigo. Para formar um tecido, para formar, né, um órgão, tem que ter as células para formar um tecido e esses tecidos formar o órgão. Para que esse órgão fique bem compacto, né,
você pode reparar, se você pegar um órgão ali na mão, por exemplo, né, você vai sentir uma certa compacidade dessa estrutura, dessas células. Então elas estão muito bem juntas, né, por causa dessas junções celulares. São vários tipos de junções celulares. Uma delas são os desmossomos e o M-desmossomos. São estruturas celulares que auxiliam na união de uma célula com uma outra célula. Então, essas junções celulares, elas estão presentes em uma célula e na outra célula também vai estar presente. Como tem uma grande proximidade entre elas, esses filamentos de proteínas vão auxiliar para que fique bem junta, bem próxima a essas células, juntando aí então essas proteínas de filamentos intermediários, acaba então deixando uma junção muito próximo entre as células. Isso facilita muito a formação de um tecido, e esse tecido, por sua vez, forma então um órgão. Então, os filamentos intermediários também compõem os desmossomos e os M-desmossomos, que são dois tipos de junções celulares. Aqui, olha, para ver certinho, pessoal, ó. Aqui então seria uma, uma parte de uma célula. Aqui é mais escuro, né, a parte de uma célula, e aqui em essa outra parte mais escura, a outra região é a região de uma outra célula. Entre os dois aqui tem o espaço intracelular, né, o espaço entre as duas células. E vocês podem notar aqui, ó, perfeitamente, formação de vários filamentos, ó, tanto nessa célula como nessa célula. Elas se ficam tão próximas que acaba formando então essa junção que nós chamamos de desmossomo. Nesse caso aqui é um tipo de desmossomos, tá? Desmossomo ele vai unir uma célula com outra célula, tá? Não é só um único tipo de proteína que vai compor esse desmossomos, mas um dos tipos é o filamento de queratina, um dos tipos de filamento intermediário. Então aqui, só para vocês verem a diferença de um desmossomo e um M-desmossomo, os dois são junções celulares, vai ajudar a célula a ficar junta. Quando nós temos a presença de um desmossomo, nós temos então um desmossomo em uma célula e na célula vizinha também tem outro desmossomo. Eles se unem para formar o desmossomo. Tá? Então nós temos uma estrutura aqui e uma estrutura na célula vizinha. Eles vão se unir ali, né, juntamente, né, com as proteínas filamentosas, com os filamentosas. Nós também temos presença de filamentos de actina também nessa região, tá? Além dos filamentos intermediários. Então aqui nós temos então a formação de um desmossomo. Quando nós temos então aqui a matriz extracelular, onde a célula também fica fixada, então nós temos aqui uma outra estrutura que auxilia na junção celular, mas não é uma junção celular de célula com célula, é de célula com matriz extracelular. Aí nós temos então um M-desmossomo, ok? Mas tanto o desmossomo como o M-desmossomo, eles são compostos por filamentos intermediários, eles também têm presente filamentos de actina também. Outro tipo de filamento intermediário são os filamentos de vimentina. Então, eles são comuns em células embrionárias, então aquelas células que vão estar formando os embriões. Eles possuem, essas células, né, possuem no seu citoplasma filamentos de vimentina, mas os organismos que estão desenvolvidos também, como nós, por exemplo, eles também têm em seu citoplasma, nas células, né, possui no seu citoplasma das células, também filamentos de vimentina. Eles estão localizados, nesse caso, em fibroblasto, em células endoteliais, em células do sangue também vai possuir esses filamentos de vimentina. São células de origem mesodérmica. Então, essas células que são de origem mesodérmica, um tipo de tecido, tipo de tecido embrionário, que dá origem, né, a outros tipos de tecido. Então, nesse caso, fibroblastos, células endoteliais e células do sangue, que são de origem mesodérmicas, eles possuem filamentos de vimentina no seu citoplasma.
Filamentos de desmina também, outro tipo de filamento intermediário. Eles são encontrados em células musculares, e aí pode ser célula muscular estriada cardíaca, pode ser célula estriada esquelética e pode ser as células musculares lisas também, os três tipos. Okay? Os três tipos vão possuir desmina na seu citoplasma, filamentos de desmina, né? Um tipo de filamento intermediário. Em células cardíacas também se associam com desmossomos. Então, além do filamento intermediário anterior estar presente nos desmossomos também, de algumas células, as células cardíacas, né, formadas por células musculares cardíacas, né, estriadas cardíacas, ela possui também na sua formação, né, para formar o seu desmossomo, a presença de filamento de desmina. Então, para as células do nosso coração ficarem muito juntas entre si para formar aquele tecido do coração, ele também tem a presença de junções celulares. Essas junções que podem ter a presença também de desmossomos, que é um tipo de junção celular, também vai apresentar na sua estrutura a presença de desmina, ok? E nós temos os neurofilamentos, também outro tipo de filamento intermediário, não são os principais elementos estruturais dos neurônios. Então, os principais tipos de citoesqueleto do neurônio são os neurofilamentos. Filamentos gliais também são um tipo de filamentos intermediários. Eles se encontram no citossol de astrócitos, no citossol de algumas células de Schwann, que são aquelas células que produzem aquela bainha de mielina que fica em volta do axônio dos neurônios. No caso dos oligodendrócitos, eles não possuem filamentos gliais, ok? Não possuem esse tipo de filamento intermediário. Então, só para vocês verem que existem algumas particularidades nos tipos de filamentos intermediários. São vários tipos, como nós comentamos no início. São 50 tipos, então mais de 50 proteínas que formam filamentos intermediários. E nós vimos vários tipos aqui, né, de vimentina, proteína vimentina, desmina, né, proteína que nós chamamos de neurofilamentos, porque estão presentes nos neurônios. E assim nós temos vários outros tipos. De forma geral, qual que é a função dos filamentos intermediários? Bom, primeiro, ele capacita as células a suportar tensão mecânica, ok? Então, esses organismos que necessitam suportar tensão mecânica, como nós vertebrados, nós possuímos filamentos intermediários no citoplasma. Ancoram-se à membrana plasmática nas junções desmossomos, como nós vimos nos slides anteriores. Eles fazem parte das junções celulares chamadas de desmossomos. Os filamentos intermediários estão presentes, né, compondo essas junções. Formam rede por todo o citoplasma e circundam o núcleo. Então, quando circunda ali o núcleo, nós chamamos de lâmina nuclear. Então, a lâmina nuclear é um grupo de proteínas fibrosas, né, filamentos intermediários, um tipo de filamento intermediário que está presente na face interna do envoltório nuclear. São estáveis e não participam dos movimentos celulares. Tá? Aqui uma diferença muito grande em comparação com os outros componentes do citoesqueleto. No caso dos filamentos intermediários, anotem aí, não participam dos movimentos celulares. Eles podem até auxiliar no posicionamento de uma organela, né? Essa organela vai ficar naquela posição. Agora, participarem no movimento celulares, como movimentar vesículas, como movimentar a própria célula através de cílios, através de, de, de um flagelo, isso os filamentos intermediários não vão participar. Então, movimentos celulares, os filamentos intermediários não participam nesta função. Beleza, pessoal, era apenas sobre isso, sobre os filamentos intermediários, ok? Na próxima aula, na próxima videoaula, eu coloco aí para vocês um pouco sobre os filamentos de actina ou microfilamentos, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato
né? Mandar mensagem, mandar e-mail, ok? Sobre este conteúdo. Um grande abraço aí para vocês e bons estudos.